pessoal, muito boa noite! Estamos aqui hoje para o nosso quarto episódio do Serrana Beer Fest Podcast. E mais uma vez eu com ele, Mário Gomes, meu parceiro de entrevista e bate-papo. Fala aí, Vitinho, boa noite, é um prazer, né? O quarto episódio do Serrana Beer Fest Podcast. E estamos recebendo aqui hoje o grande Beto da banda Coma. E aí, Beto, boa noite, meu amigo. Boa noite, obrigado pelo convite, oportunidade aqui de falar da banda, falar de rock, contar alguns causos aqui do rock and roll. E é um prazer, é muito bom falar de música. E tem história, né, e Beto? Temos história. O prazer é nosso, Beto. Beto aí que é um ícone aí do rock regional. E hoje vai falar um pouco aí sobre tudo isso, né? E que essa noite seja uma noite muito prazerosa. Grande Beto, você respira música até hoje, né? Então, conta pra gente como é a sua história com a música e principalmente com o rock. Começou cedo. Eu com 8 anos de idade, eu comecei a aprender a tocar violão. E com 8 anos eu coincidi com a chegada do rock, vamos dizer, no Brasil e no mundo, né? O rock tava saindo da ilha, né, inglesa, né? Aham. Da Inglaterra e dos Estados Unidos também, que foi meio que concomitante ali a essa época. Então, com 8, 10 anos de idade, eu começava a ouvir Beatles, eu começava a ouvir essas coisas e ficava bastante entusiasmado. Pra gente, assim, ser simples e objetivo, vamos traçar um rock antes dos Beatles, que não existia, né? Sim. E depois de Beatles, que era um iê, vamos dizer assim. Aham. Então começou tudo com Beatles ali na década de 60, né? Sim. E eu me entusiasmei muito, ouvindo ali já os vinis ali daquela época. E você ouvia com seu pai, sua mãe? Não, Como que era? era bem... Como você começou novo, você não teve o apoio deles? Não, era bem rebelde, assim, o que eu ouvia, ninguém sabia que eu estava ouvindo. Não que era proibido, não, de forma alguma. Meu pai toca violão, tocava desde cedo, mas seresta, boemia, essas coisas. Sim. E a primeira vez que eu tive contato com Beatles e com Rolling Stones, Jimi Hendrix, foi uma coisa assim fantástica. Então, dali eu já comecei a comprar, comecei a consumir a música e fui aprender a tocar violão. E do violão já passei para guitarra rapidamente. O famoso amor à primeira vista. A primeira vez, a primeira ouvida. A primeira ouvida. Bacana, 8 anos de idade, Beto. 8 anos de idade eu comecei, eu tive somente 2 aulas de violão. 2. E daí eu fui meio que autodidata. Guitarra eu nunca tive nenhuma aula, foi tudo... Hoje é muito tranquilo, né? Hoje tem uns guitar lessons aí que você põe lá e tem uma aula de guitarra pela internet. Quem que foi esse professor, Beto? Cara, essa primeira foi um aula professor aí. que foi um tecladista que tocava na banda Fendas. Banda Fendas. O nome dele, eu me lembro bem, Eber Alvim. Ele era um excelente violonista, tecladista também. E ele começou a ministrar aulas aqui e eu comecei com ele, 2, 3 aulas, eu já evadi e comecei Que bacana. Nessa época a Banda Fendas já fazia história, né? Já. Gravaram um LP, não foi? Exatamente. A Banda Fendas, depois que surgiram aquelas bandas que os padres de Nova Serranas patrocinavam, né? Que ali começou um movimento de rock, porque foi exatamente naquela época que surgiam Beatles e tal. Que a época do Taquinho, do Queijo, do Fernando, do Samanta, o Fudega, o Zé Maria Amigo. Esse pessoal começou com essas bandas que a igreja patrocinava para eles poderem tocar nas barraquinhas e fazer as festas. Eram pessoas do colégio? Eu não sou dessa época deles. Eu só tenho essa lembrança de que muito novo eu ia nas barraquinhas e via eles tocando. Eu tinha lá meus 4, 5 anos de idade. E eles já tocavam. E depois que terminaram, que essas bandas acabaram, passou pouco tempo, surgiu o Fendas, né? O Adalto Geraldo Benta, não me lembro. Sim, empreendedor, né, da época, né, cara? Foi bem visionário, ali, né? Sim. Bacana. E ele começou com essa banda, mas não era uma banda de rock, era uma banda de baile, uma banda meio que dentro dos modelos Da época. Da época.
mais Legal. comportada. Muito bacana. massa, muito da hora. Estamos tendo aí uma aula de história Nossa, e cultura hoje. Muito bacana. E eu já fui bacana logo demais. nos servindo aqui. Hoje estamos com a cerveja Laut. Mais uma cerveja artesanal que estará no nosso evento. A cerveja do Madeirite. O famoso sextou, né, Mário? É isso aí, Vamos gente. fazer um brinde aqui? Oi. A Laut foi um sucesso, né, no nosso primeiro Serrana, Boa. né, Vitinho? Sim, com certeza. Uma das mais vendidas. E tá conosco aí novamente, né? Sabor Obrigado. marcante, viu? Muito Não bom, é? né? Excelente. Muito boa. Muito boa. Isso aí. Ô Beto, você falou aí, né, do rock dos anos 70 ali, começou Secos e Molhados, os Novos Baianos, Raul Seixas, né, os Mutantes ali com a Rita Lee exatamente. ainda. E assim, eu vejo uma identidade muito grande da banda Coma com o Raul Seixas, né, sempre num show seu o pessoal pede pra você tocar Raul. Fala pra gente dessa história aí do Beto com Raul Seixas. Na verdade, assim, desde que eu comecei a ouvir rock brasileiro, que foi possível de ouvir, porque eu estava até assistindo um documentário há poucos dias atrás, quando as guitarras, vamos dizer assim, começaram a chegar no Brasil, o som de guitarra começou a chegar no Brasil, teve um movimento contra do tropicalismo, do Tropicália, para que as guitarras não entrassem na música Sim. brasileira. Inclusive nos festivais da Record, antigamente, tinha essa briga. Por exemplo, o Caetano convidou os Mutantes para tocar Alegria, Alegria com ele. E foi revolucionário. E eles tinham acabado de participar de uma passeata no Rio de Janeiro, me parece, contra as guitarras. Falando que não podia entrar guitarra na música brasileira, porque o tropicalismo era violão, bossa nova, etc, etc. Sentiram assim meio que ameaçados, né, por essa nova onda. Isso. Então, e nessa época aí, ditadura, né, uma confusão, a liberdade sendo muito perseguida, querendo explodir, né, a liberdade em todos os aspectos, social, religiosa, sexual, tudo, comportamento. Então, a gente ouvia Raul Seixas meio que a gente se sentia representado. Por quê? Porque além da música ser boa, de alta qualidade, as letras do Raul Seixas transportava a gente. E quando a gente ouvia o rock inglês e o rock americano, a gente não entendia a letra. A gente só ficava na melodia. Então a gente sentia a falta da letra irreverente do rock. Então o Raul Seixas, ele meio que preenchia essa lacuna da compreensão, da irreverência e do da letra revolucionária que o rock era portador. Sim, até hoje, né? Até hoje. Por isso é que eu meio que assim, para mim, tenho dois pontos muito marcantes. Na melodia, Pink Floyd, porque se trata de um rock progressivo, que me atrai muito, muito melódico, muito inteligente, são acordes fantásticos, criativos, e eu coloco a letra do Raul Seixas junto. Porque já que a música do Pink Floyd, embora eu fale um pouco de inglês, mas eu não consigo traduzir em tempo real o cantor lá cantando em inglês, eu meio que fiz essa junção da melodia do Pink Floyd com a letra do Raul Seixas. E isso eu levei para os nossos shows logo no início da banda. E que isso era totalmente fora da caixinha. Sim. Totalmente fora da caixinha. Foi um marco, então. Foi. Pink Floyd e Raul Marcou Seixas. mesmo, né? A gente tocar Pink Floyd e Raul Seixas nos anos 80, num baile. Sim. O que era baile? Era. Antigamente não tinha shows. Exatamente, Tinha baile. eram os bailes. As pessoas iam para Isso aí. dançar. É. Música orquestrada. No máximo tinha uma música de novela. Sei lá, uma balada, né? E ficou uma marca carimbada do Coma, né? Ficou. Depois tem até um lance que a gente pode lembrar aí. Na semana que o Raul Seixas morreu, a gente estava com um show marcado e a gente fez mudou totalmente, deu um 360 e fez um show, um tributo a Raul Seixas. Foi no Na semana Aquários? da morte. Foi no Aquários? Foi no Aquários. Eu lembro disso, foi um showzaço. Lotou Lotou o e a Aquários. gente via as pessoas chorando, sabe? Sim, Porque eu me foi. caracterizei de Raul Seixas, eu pus barba, eu pus peruca. Comprei Eu uma fui guitarra nesse show, igualzinha, cara. Foi excelente. A gente Da viu os hora, caras sensacional. chorando. Bacana. Foi épico, então, hein? Foi. Aqui pra Nova Serrana, que a gente era Sim. cidade muito pequena, né? Aqui é quase que uma aldeia, né? Sim. Isso era meio revolucionário. Aham. Divinópolis, que era uma cidade muito grande, não tinha bandas com essa irreverência, com esse perfil. Pra você ter uma Exatamente. Você se trazia realmente, né? Representava realmente o rock. Na região Né? vocês De fato. foram pioneiros, então.
Completamente. E não só Nova Serrana. Estamos falando realmente Regional. do interior de Minas, assim, porque o interior de Minas ali para o Vale do Aço, naquela região ali, tinha música mais Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, uma música mais melódica, mais MPB, mais gostosinha e tal. Então, o circuito de Belo Horizonte, que é de Nova Serrana, fazia parte desse circuito, de região centro-oeste, nós fomos realmente pioneiros. E ali nos anos 80, né, Beto, o rock estava só no eixo ali, São Paulo, Rio, né, Brasília. Não chegava em Minas Gerais não, Vitinho, né? Então, o Clube da Esquina era muito forte. Lobos, Milton Nascimento, essa música mineira que vinha do Vale do Aço também, ela foi muito presente em Minas nesses anos 80. Sim. Então, o rock, para destacar em Minas, precisava de ter uma importação. Sim. E essa importação... E vocês trouxeram, né? No interior você trouxe essa importação. Quando eu fundei a Banda Coma, a minha atividade, de fato, eu sou empresário, eu tenho fábrica de calçados há muitos anos, e eu ia para São Paulo fazer vendas, fazer contatos, e eu sempre ia no circuito do rock. Eu andava ali na galeria do rock, ali na Ipiranga, com São João ali, trafegava ali como se fosse um paulistano, entendeu? E tudo que eu via de diferente lá eu trazia para aqui. Por exemplo, o primeiro disco do Titãs. Nós fomos a primeira banda de Minas a tocar Titãs. Que bacana, num baile. Cara. Nós fomos, depois, numa segunda etapa, só para ilustrar o pioneirismo, a gente foi a primeira banda a tocar Mamonas Assassinas num baile. Nos anos 90 já. Por causa do Alvimar, guitarrista, que trouxe também, ele também tinha essa ebulição musical, o cara pesquisava muito, era muito maluco. Então o que a gente fazia? A gente ouvia os caras. Chegou e tocou Mamonas Assassinas. Foi tão revolucionário quanto tocar Raul Seixas nos anos 80. Sim, sempre renovando, né, Beto? Sempre. E eu faço um comparativo, Beto, que é o seguinte. Não existe os Engenheiros do Havaí sem o Humberto. E não existe a Banda Coma sem o Beto. Né? Você participou ali, você é o fundador da banda, né? E você nunca se desligou, né, da banda, né? Sim, trocaram músicos e tal, e você tava ali. Como é que é isso? Você hoje tá ainda com a banda, hoje, lógico, né? Você, igual você me explicou, né? São shows mais selecionados, né? Fala disso pra gente. A banda teve a fundação da banda, na realidade, foi uma adaptação de uma banda que o querido, saudoso Queijo também participava, Taquinho, os irmãos do Queijo, eles participavam. E um dia eu estava subindo do colégio, passando em frente à casa da mãe deles ali, na Rua Francel, não sei se você se recorda ali. Recordo. E eu ouvi um som assim, meio que embaçado de uma música, eu me interessei, entrei lá, eles estavam tocando alguma coisa, parece que de roupa nova, eu peguei e falei, deixa eu tocar essa música para vocês. Aí eu fiz um solo de guitarra, eles já falaram, não, você tem que tocar com a gente. E ali eu já falei, eu venho tocar com vocês, vou comprar uma guitarra, vou fazer aquilo, mas o repertório é o que monto. Vocês topam? Isso aí. Aí eu já entenderam a minha atitude. Olha o líder aí, né? Vamos eliminar tudo que é essa baboseira aí, vamos começar a botar música boa aí. Outra aí pra tocar, né? E aí eu já meio que, eu entrei com a parte financeira também, uma parte, eles também, então eu fiquei sendo sócio da banda, mas a coordenação musical, repertório, tudo, cenário, era eu que fazia. Então eu fiquei sendo realmente o fundador e o líder da banda. Quando a banda foi se modificando, fui sempre o cabeça, o líder, para poder liderar essas mudanças e essas performances que ao longo do tempo foi mudando também. Beto, assim, eu não vivi essa história, né? Essa época, né? Mas pelo que eu andei estudando, a Banda Coma tem uma história muito bacana com o Rogério Flauzino, né? Do Jota Quest. É verdade que o Rogério tocou na banda mesmo? Assim, é uma história que para alguns é meio que uma fantasia, acham que é uma brincadeira, outros falam que é uma piada, outros falam... Mas na realidade, houve sim, ele tocou na banda. E se eu for... Eu até gosto de contar essa história de frente para trás. Por quê? Porque eu falo assim, se eu tivesse levado a sério o Rogério participar da banda, não existia o Jota Quest. E talvez o Rogério era um sapateiro aqui de Nova Serrana. Então a minha contribuição para a música brasileira foi ter mandado o Rogério embora. Eles brincam assim, que se eu fosse
uma peneira de músicos, se eu fosse um selecionador de música, eu tava quebrado, porque eu mandei o Rogério embora. Pensa. É uma coisa de Um dispensar ouro, o Neymar, né? Exatamente. Por aí. Mas não foi isso que aconteceu. Na realidade, a história correta mesmo é assim. Porque antigamente nas faculdades, depois de um vestibular, tinha aquela calorada, que aqueles alunos que passavam no vestibular faziam uma festa de admissão na faculdade e despedida de quem estava formando. Sim. Então era uma festa enorme e tal. E a gente foi contratado para fazer essa festa em Alfenas, que é a cidade natal do Rogério. Né? Sim. E a nossa banda era bem imponente, o cenário era grande, o equipamento era grande. A gente chegava com um caminhão com equipamento, chegava com um ônibus. Era um ônibus imponente, preto. Muito imponente. Então a gente marcava mesmo assim a ocasião daquele evento. E nós fomos a banda principal e tiveram várias bandas de abertura, porque essas caloradas, elas costumam começar meio-dia e acabar às 3 da manhã. Era mais ou menos assim. Então a gente era o show de fechamento do evento, show principal. E uma banda do qual o Rogério e o Sideral faziam parte, que era os dois e mais um. Parece que era assim, tipo, só bateria, guitarra e um cantando, alguma coisa assim, bem básico, bem básico. E o Rogério abriu o nosso show. Foi a última banda antes da gente entrar para tocar. E depois que eles saíram, que a gente abriu o nosso, começamos a fazer o nosso show, ele ficou louco. Por causa do tipo de música que a gente tocava. Figurinha. Tudo. Ele ficou alucinado. E ele ficou assim, e eu não conhecia, não sabia quem era e tal. Depois é que a gente fez essa análise. Quando a gente foi embora, foi pro hotel, dormiu na cidade, acordou de manhã ali para poder regressar para Nova Zelândia, me chamaram na portaria. Falou que tinha um senhor me chamando, não me recordo se era o pai dele, alguém assim, explicando que ele era aquele garoto, que inclusive ele fazia parte da turma que estava organizando a festa. Ele estava até careca, que ele era um dos formandos. Sim. Formandos não, dos vestibulantes, né, que passou lá. E o cara falou, olha, eu fiquei alucinado, minhas aulas começam só em março, isso era dezembro, parece, final de... Eu quero ir com vocês, eu quero ir e eu quero ficar com vocês. Eu falei, tá louco, rapaz? Não, tem essa não. Você deve ser até de menor, não te conheço. Não, eu toquei aí, eu sou da banda tal. Meu pai tá ali, ele vai me autorizar e vamos lá conversar com ele, cara. Aí eu achei que isso era quase que uma brincadeira. Aí o cara... Isso foi no domingo. Na segunda-feira ele estava aqui. Ele chegou aqui em Nova Serrana. E aí a gente pensou, eu até conversei com a Taliba me ajudava a tomar as decisões. Grande Taliba, grande abraço. Uma menção para ele abraço, também. Talibão. Figura aí no cenário também, né? Então a Taliba falou, Beto, quem sabe vai dar certo, porque o Dalvan vai casar e ele quer uns 2 meses de férias. E o Dalvan era o nosso crooner e tal. Sim. E o pessoal, quem sabe então, a gente vai precisar de uma pessoa. Eu cantava, mas eu não cantava o repertório todo. O cantor principal era o Dalvan e a gente precisava de um cara. E o Rogério falou, você quer ficar aí com a gente então até o Dalvan voltar? Fico. Vou ficar dezembro, janeiro e fevereiro, porque minhas aulas começam em março. Então tá bom, você vai ficar com a gente. E o cara era realmente muito bom, ele tinha a personalidade. Ele era tão bom músico, cantor, como é até hoje, que ele não servia pra banda de baile. E a banda de baile tem que imitar o cantor. Não ter personalidade. Entende? É diferente. Sim. Se você tiver muita personalidade para cantar, você acaba cantando Tim Maia e Tetê Espíndola, tudo igual. Sim. Tipo assim, né? Então isso não funciona. Mas o cara era demais. Carisma, só sorrindo. É aquilo ali que vocês veem hoje bacana, no Jota Quest. O grande defeito dele era comer muito pão de queijo. Ele quebrava lá era minha mineiro casa, mesmo. Pão de queijo. Ele ia pra minha casa, que eu dormia na sede, junto com outros músicos. Sim. A gente tinha uma sede, um estúdio. E ele almoçava na casa da minha mãe. Eu era solteiro. Estava junto. Ia pão de queijo demais. Eu tenho que cobrar essa conta dele. Né? Talvez esse podcast pode ser ouvido por ele, já tô cobrando. Justamente, Isso aí. Acho que ele vai ter que mandar o corte pra ele, né? Vamos, sim, mas... Como eu te falei, né, eu não vivi essa época, né, eu sou de outras épocas, mas eu fiz parte, assim, como público, eu estava na inauguração da rodoviária que veio o Rogério Flauzino com a banda Jota Quest. Sim. E, se eu não estou enganado, ele mandou um abraço para vocês na época, teve uma história assim também, né? Teve. Porque depois que ele foi embora,
eu perdi o contato completamente, não sabia de nada. Passou uns 4, 5 anos. Eu estava assistindo MTV, minha casa, e de repente eu vi assim, estava lá uma chamada. Banda Revelação do Brasil é de Minas. Aí fez a chamada. Que na época era J-Quest. Eles tiveram até que mudar por causa de um... não sabia, não. Tem um desenho animado, de onde surgiu esse nome, que chamava J-Quest. Um desenho animado. É o nome registrado e deu algum problema. Isso. Assim. Aí eles tiveram que mudar para J-Quest. E foi o primeiro show que eles fizeram aqui. Foi na época desse show. Quando eu vi na televisão, eu chamei a minha esposa e falei, olha, aquele cara ali, eu conheci ele. Ela falou assim, eu também, aquele cara é o Rogério. Aí quando eles entrevistaram ele, de onde ele era, como dele, o nome da banda Revelação de Minas, ele se identificou, o Rogério e tal, aí tive certeza. Aí passou uma semana, teve esse show aqui, de inauguração. Foi a primeira vez que eles vieram em Nova Serrana, foi na inauguração da... Eu já sabia o empresário deles, o manager deles. Me ligou com antecedência, falou que ele ia fazer lá uma brincadeira com a gente, ia chamar a gente lá, mas eu tive que viajar na época. Mas o Ataliba participou lá, parece que esteve no palco, foi no camarim. Houve uma retribuição. Houve um reconhecimento. Reconhecimento, E ele falou várias vezes em vários programas que as pessoas que bacana. Que ele sempre mencionou esse início de carreira, que ele teve essa participação com a banda Coma. A banda Coma aí marcando, né? Sempre, né, Beto? Sempre. Foi um fato também, né? Eu me lembro, Beto, né? Dalvan aí, um abraço pro Dalvan, né? Sim. Marcou época aí no Grande Coma, Dalvan. né? E eu lembro que ele vinha de Pará de Minas, né? Sim. E ele ficava no hotel do meu pai, ali no verdade. Hotel Bom Pastor. E eu lembro que aí tava chegando a data dos shows de vocês, o pessoal começava a ligar. E aí, que horas que o Dalvan vai chegar? Aí tinha aquela tietagem, as menininhas ali, né? O Dalvan sempre foi muito tietado, né? Muito, muito. Até hoje, né? Até hoje, tem as meninas da época, né? O último Serrana Beer Fest, a minha mãe e a minha sogra, foi por causa do Dalvan. Aí, tá vendo? E o Dalvan, ele é assim, ele é anti-fã, né? Sim. Engraçado, né? O pessoal gosta dele e tudo. E ele, se for possível dele acabar um show e não ver ninguém sair correndo, é o que ele gosta. Mas é o jeito dele, é claro. Sim, sim. Ele fica super feliz com os elogios, com a tietagem, mas do modo dele. Da maneira dele, exatamente. Cada um com as suas características. E ele é bem característico. Muito. Só passar uma deixazinha aqui. Aniversário do William, meu cunhado. O William é fãzaço dele. Sim. Aí eu falei, vou fazer uma surpresa pro William, né? Aí vou ligar pro Dalvan. Aí convidei o Dalvan. Falou, não gosto demais do William, vou lá sim. Foi com violão, tocou 4 músicas lá pra ele. Sabe? Foi muito bacana, cara. Típico dele. E o Dalvan tocava bacana. na banda Fendas. Sim. Então quando eu quis realmente montar uma banda pra dar uma mexida com o normal, fui lá e tirei o Dalvan e o Ataliba da banda Fendas. Eu causei até uma inimizade com a Adalto na época. Teve uma rivalidade? Na realidade, quando eu tirei o Dalvan, o Coma não tinha. O Coma era só o taquinho, o queijo, eu brincando lá. Quando eu quis fazer realmente uma coisa bacana, séria, eu não pensei 2 vezes. O Ataliba por causa da bateria e também da parte técnica. E o Dalvan por causa do carisma dele, do que ele transmitia no cenário do rock, da presença de palco dele. Como rock. Só que eles não deixavam ele cantar rock. Eu cheguei para Ataliba e falei, Ataliba, você hoje é só você é o mixer, você é um técnico de som. Você é louco para tocar bateria novamente. Eu vou te dar uma bateria e vou trazer o Dalvan. E Dalvan, a proposta para você é o seguinte, você pode cantar rock, você pode falar e xingar quem você quiser em cima do... Pronto. Aí ele começou a subir em caixa, pular lá de cima, jogar água na galera. Os padres, por exemplo, padres tinham muito isso de fazer festas, né, para arrecadar fundos. Ele xingava os padres, tudo. Xingava o padre de Perdigão. Jogava o microfone pro alto. Então, tinha essa irreverência que acabou sendo marcante. Foi e não foi por acaso que eu trouxe ele para a banda Coma. Porque ele tinha o potencial. Você viu, né? Mas ele não podia cantar rock lá. Né? Tava desperdiçado lá, né? Imagina o Dalvan cantando Roupa Nova, Icone, aquelas coisas orquestradas. Tem nada a ver. Que é isso, Dalvan? Bora cantar rock, cara. Verdade.
Beto, você sempre marcando história aí, né? E trazendo pra Nova Serrana, né? Porque a banda Coma é uma banda de Nova Serrana, né, Beto? Trazendo o que é melhor pra Nova Serrana. Parabéns. Você tá sempre apoiando a música, apoiando o rock, né? Tamo junto aí. E Nova Serrana foi uma terra fértil para essa semente também, né? Vamos dizer assim. Por acaso. Eu e meus amigos, antes de eu ter banda, a gente já ouvia Raul Seixas, já ouvia rock e tal. Então, quer dizer, sabia que era uma semente que poderia progredir ali e não era por acaso. E o cenário nacional também do rock tava muito fértil. Tava muito em alta. Demais, era banda assim. Sim. Brasília, todo ano tinha bandas incríveis, né? Saindo de Brasília, São Paulo, Rio, Minas, começou também. Anos 90 chegou Minas, né? Foi uma explosão de fato. Não, bacana demais, Beto. E você teve no Serrano ano passado? Tive lá, a família. Foi a família toda, né? Foi a família toda. Eu conheço seu filho, o Caio, grande amigo meu. Ele comprou os convites comigo, né? Comprou pra família toda. Sim. O Caio gostou muito, né? O meu caçula com a esposa, a minha filha com o marido. E o que te despertou em você, a hora que você viu aquele evento Serrana Beer Fest, que despertou o interesse da família estar participando do Serrana? Interessante essa pergunta. Sabe por quê? Eu lembrei dos bailes do Coma. Sabe por quê? Porque ali eu encontrei todo mundo que geralmente ia nos bailes, ou seus filhos. Entendeu? Sim. Porque hoje eu vou tocar em algumas. A banda Coma hoje toca assim, muito restrito. Restrito demais. Porque é o que eu quero, é a maneira que eu quero. E alguns lugares que eu vou tocar, eu me decepciono completamente, porque eu tô vendo que a galera ali não tá ligada com a música que a gente tá tocando. E os caras pedem para tocar sertanejo. Não tem nada contra sertanejo, mas não é minha praia. Sim. Então, assim, eu vejo que não tá ligado. E eu fico um pouco decepcionado por não conhecer ninguém. Por não ter uma ideia para trocar durante um intervalo, depois. Ou relembrar, né? Relembrar. Sim, é meio decepcionante, às vezes, tocar por aí. E lá no Beer Fest foi o contrário. Eu não esperava chegar lá Contamos com você esse ano novamente. Não, tô lá sim. Bom demais. Na sua opinião, quais são as 5 melhores bandas de rock nacional até hoje? Boa pergunta. Vamos lá. Titãs. Legião Urbana. Algumas que eu nem gosto tanto, mas são importantes. Importantes pela produção. Zero. Engenheiros. Barão Vermelho. Barão Vermelho é época de Frejá ou Cazuza? Eu acho que eu posso colocar na época de Cazuza, mas que o Frejá também deu uma continuidade legal. Eu acho que não dá pra falar que teve melhor do que o outro. Não tem Barão sem Cazuza e sem Frejá, não, né? Não tem. É uma continuidade. E cara, um que o fato é excepcional e diferente, fora da curva, não é muito óbvio, é Tim Maia. Porque Tim Maia tem uma história fantástica, né? Tim Maia, cara, assim, cheio de... Rock tem que ter história. Rock tem que ter história, exatamente. História. Eu acho que o maior músico do Brasil é o Roberto Carlos. O Roberto Carlos não tem história. O Roberto Carlos é um artista triste. Entende? Por quê? Porque não tem história. O Roberto Carlos faz parte um pouco da história do Tim Maia, né? É isso que eu tô falando. O Roberto Carlos teve a oportunidade de ser um ícone, vamos dizer assim, a nível internacional, meio que o Frank Sinatra, o Elvis Presley, ele teve essa oportunidade. Teve, na época. Podia ter. Só que é um cara supersticioso, um cara malicioso, assim, nesse aspecto. Se trancou dentro de um apartamento. Se guarda muito, né? Talvez até pelo próprio... Não sei se afeta um pouco a questão física dele, ele ter... E ele sempre foi supersticioso também, né? Supersticioso demais. Muito. Não deixa ele ser um artista completo, eu acho que é isso. Eu tô falando dele porque eu podia falar que o maior artista do Brasil é o Roberto Carlos. Tem uma atitude rock and roll. Mas se você pegar a música do Roberto Carlos nos anos 70 e os filmes que ele fazia,
A atitude dele era espetacular. Sim. E o Tim Maia, e o Tim Maia fez parte. Sim. Então eu puxo o Tim Maia para essa seleção por causa desse... O Tim Maia tem um pezinho no MPB. Exatamente, também, tudo. Ele participou de tudo. Da Sim. Tropicália, MPB, do movimento. O que é o Tim Maia? É soul puro. Soul. Ele Cara, foi para os Estados Unidos, né? E trouxe essa pegada do soul pra cá. Veio cantando inglês, coisa que sim. não era comum aqui. Mas as bandas são essas aí. Tem muita banda nova, muito boa. Eu tô falando de bandas que abriram esse caminho, né? Uhum. Beto, eu lembro, né? Você tocou várias vezes no Araguaia, contratei vocês várias vezes e sempre, né, lotava. Foi Aleluia, foi Réveillon, foi Carnaval, né? Um abraço pro Panqueca, né? Diretor Panqueca. social durante tantos anos no Panqueca clube. é amigo meu, hein? Então. Panqueca hoje mora em Divinópolis. Amigo nosso, né? Claro, Beto? Panqueca é amigo. Grande abraço. De Nova Serrana. E ele era o diretor social, Vitinho, ele que promovia aqueles bailes espetaculares, Novidade né? pra mim, eu não Né, sabia. Beto? Era. Sim, Panqueca eu costumo topar ele no sítio do Valério. Sim. O Valério do Batatinha, 2 grandes roqueiros aí. Também, faz apreciadores do parte rock. dessa Estarão no Serrana Seus Beer Fest. primos, né, Beto? O Valério, sim, meu primo. E a gente, cara, quando a gente tinha lá os 18, 20 anos de idade, que a gente ia nos não do Coma, de outros bandas, a gente caracterizava, pintava meio que parecido com o Kiss, usava uns ternos assim dos nossos avós, mas colocava cadeado, corrente, alfinete ali. Que bacana. E o Valério era um deles. Olha, que bacana pra você ver. Tá vendo? Nós tínhamos uma Tem turma foto aqui. disso? Tem, cara, com certeza, bacana, com certeza. cara. A gente era na turma de uns 10 aí, o Luciano, do Expedito, o Magela do Açougue, o Alaci, o Eduardo, Tadinha. Sei. A gente era uma turma meio maluca aí, com rock and roll. Então isso, quando a gente não tava tocando, cara. a gente tava Que história, provocando alguma Que coisa. história, cara. Sensacional. Eu lembro uma época que você, com essas voltas, né, do Coma, você foi até para os Estados Unidos, né? Trouxe um figurino, revolucionou aquilo ali. Fala um pouquinho disso para nós. Foi uma época um pouco diferente, que já estava sendo uma versão mais pop, que os bailes que eram contra os clubes e as prefeituras já estava querendo alguma coisa mais performática, assim, no estilo do Lex Luthor. E então a gente tinha que meio que dar uma modificada, deixar mais o cenário de rock, que é todo mundo vestindo preto num palco mal iluminado e mandando ver. Não. Aí tinha que ter figurino, equipamentos melhores. As bandas de São Paulo. Nossa, Gênesis, Henrique, né? Gênesis, Paulinho do Gênesis. Essas bandas, elas tinham a parte técnica muito boa, musical muito boa. Sim. E a gente foi começar a entender o que era, vinha de tecnologia. A música já era um pouco computadorizada, tinha metrônomo, tinha ponto. Então a gente começou a meio que ter que atender, já que a banda era bem profissional. Tem que dar uma revolucionada. Teve. E para manter também os cachês, essas coisas, porque a banda tinha que dar retorno, que era uma empresa, né? Sim. Nessa época era uma empresa. Investimento alto, né, Beto? Então, assim, e eu tinha, na minha profissão, eu sempre teve um período que eu fazia desenvolvimento de calçado, eu sou designer de calçado, e eu fiquei durante uns 25 anos fazendo um circuito Estados Unidos e Europa para trazer moda para cá. Eu não tinha internet. A gente tinha que ir lá fotografar, comprar sapato e desenvolver aqui. Minha família tinha uma fábrica de feminino e eu produzia modelagem, produzia estilo para outras fábricas. E nessa leva eu ficava conhecendo os circuitos do rock nos Estados Unidos e na Europa. Eu trazia muita coisa, eu comecei a entender os equipamentos, eu comecei a entender algumas coisas e a banda Coma tinha parado, eu tinha realmente parado. Eu resolvi voltar, mas numa versão mais pop. Onde entraram os meninos, o Alvimar, o Fernando, o Eduardo Cabral, sim, baixista, né? O Altinho, que era de Baité, que cantava, já tinha que dançar. Sim, aí eu meio que comecei a ficar meio desgostoso, mas era grana. Não tinha. E a galera tava pedindo, né? Follow the money. Corre atrás do dinheiro. Era um negócio. Tem jeito, Tinha que manter a banda, né, Beto? Tinha que manter. E nessa época a gente ficava muito. Aí começou a fazer excursão no Santo, na Bahia. Coisa mais comercial. Sim. O Serrana Beer Fest, Beto, também é gastronomia.
né? Você falou aí do pão de queijo da Dona Maria, né? Você gosta da culinária? Gosto muito. Eu sou meio que metido a... Por eu ser um pouco meio que autodidata, então eu acho que eu sei fazer tudo. Mas eu fico meio igual pato, né? Pato, assim, nada anda e voa, tudo ruim. Não faz nada direito. Mas eu gosto e aprecio. Eu sei apreciar uma boa, inclusive lá, uma boa comida. Inclusive lá no Beer Fest eu fiquei surpreso com algumas coisas boas que tinham lá. Ó, que bom, que Legal, bacana. muito Nós bom estamos saber. recebendo aqui agora, Vitinho, Isso. mais um prato, né, que vai estar no A no gente ia Serrana falar Beer sobre Fest. isso agora. Vamos falar sobre isso agora. Eva's Burger, correto, Mário? Correto, isso. Evas Bistrô agora. Novidade aí Sim. com os croquetes. Olha que maravilha. Beto, você que aprecia uma culinária, esse croquete dela é de costela Tá defumada. Vamos lá. É um trabalho bonito, de olha. arte, meu amigo. A apresentação dele tá muito Obrigado. boa. Pode botar, tem mais um. Vamos lá. Pra tomar uma cervejinha com um croquetezinho desse aqui espetacular. É o que eu tô falando com meus amigos. Fazer podcast tá bom demais, viu? Bem servido aqui. O problema aqui é sensacional. falar e comer ao mesmo tempo, gente. Pra quem tá só ouvindo, não vai entender nada, né? Exatamente. Mas tá uma crocância aqui maravilhosa. Perfeito. As meninas do Evas aí, ó, tá de parabéns, viu? Excelente, gente. Sente o cheiro aí, pessoal. Tá? Isso aí. Top Não, demais. muito bom. Muito bom. Show de bola esse croquete. Excelente, Lá cara. do Eva's Burger, que agora é Eva's Bistrô. Bistrô. Grandes Isso aí. novidades aí. Também estará no Serrana Beer Fest, né, Marcos? Isso, gente, isso é um prato da Evas que vai estar no bistrô feito especialmente pro Serrana Beer Fest. Nós fomos lá, degustamos, é um croquete, o recheio é uma costela defumada, Vitinho. Fantástico trabalho da Sabrine, que é a chefe de cozinha lá do Evas, sabe? Material sempre de primeira qualidade, sensacional. É isso aí, sempre prezando a qualidade. Né? Combinou, assim, 100% com a cerveja. Com a aqui, cerveja, né? não é? Puts, demais, demais. Vamos chegando ao fim e para fechar esse bate-papo maravilhoso. Beto, eu queria que você definisse para nós, em poucas palavras, o que é o Serrana Beer Fest. Olha, eu acho que é uma janela pro passado e uma porta pro futuro. Por quê? Porque vocês estão abrindo ali espaço para que bandas possam resgatar os seus repertórios, os seus playlists. Música de primeira que não se ouve mais em rádio. Se tá nos streams, tá lá no final. Você tem que procurar demais. Então, assim, essa é a oportunidade e de projetar futuro. Por que o futuro? Porque é maravilhoso a gente ver garotos. Eu tenho um sobrinho que toca bateria, ele fez recém 18 anos, e eu fico vendo ele tocar Deep Purple, The Who, fico vendo ele tocar também com bandas um pouco mais novas, aí, Pearl Jam, Red Hot, Nirvana. Então, quer dizer, é uma janela para o passado e uma porta para o futuro. E não tinha, né? É inédito, é bom, Beer Fest é inédito, é bom, e é essa maravilha aí de juntar o passado bom da música, do rock, com o futuro legal das crianças aí que estão chegando aí. Tem a história do menino que estava comendo, um garotinho de poucos anos aí, que estava comendo um sanduíche cantando Raul Seixas, como é que é? Ah, é verdade, é verdade. Eu ouvi falar disso aí também. Então, onde que esse garoto vai ouvir uma possibilidade de ouvir uma música Raul Seixas ou parecido? Exatamente. Talvez é só no Beer Fest. O pessoal tava contando pro Beto ali antes da gente entrar pro podcast. Meu filho, 18 anos, Matheus, fazendo um lanche na casa dele lá. A irmã dele vai e grava ele lá cantando Raul Seixas, cara. Eu falei assim, fantástico, né? Fantástico. O papai ficou cheio de orgulho. Ficou. O rock não morre, né, Beto? Não é? Pessoal, é isso aí. Nossa entrevista aqui vai chegando ao final. A entrevista aqui é um grande bate-papo, né? Recebemos aí o Beto, essa bela entrevista, né? Essa
É uma história, essa né? bela história, né? Nós Foi estamos uma aula aqui... de história e cultura hoje, né? Exatamente, Vitinho, exatamente. E Nova Serrana é cultura, Nova Serrana é rock, né, Beto? Nova Serrana não é só calçado, né, cara? Não. Nova Serrana tá aqui muito colada a BH. Ela tá sempre linkada aí em tudo. O pessoal de Nova Serrana viaja muito, né? Sim. Viaja o mundo todo e tal. Então a música não podia ficar circunscrita aí, piseiro e sertanejinho, que é o que tem no Brasil inteiro, né? Vamos dizer, é bom, tudo bem, é legal, é bacana. Só que Nova Serrana merece o rock também, né? Com certeza. É Mas verdade. Aí. Ô Beto, e eu queria deixar um convite aqui. Eu sei, né, que os shows do Coma, né, estão selecionados, mas eu queria deixar o convite aqui pro Beer Fest 2025, a gente ter banda Coma no nosso seria fundamental, palco. Né, Mário? Vamos lá? Vamos lá. E quem sabe a gente pode fazer um playlist aí que vamos fazer uma homenagem, mas fazer assim um trilho de Raul Seixas com Pink Floyd. Quem sabe vai Nossa, cara! Assim. Tá gravado isso aí. Tá gravado, ó. Vamos trabalhar já. Vamos trabalhar isso. Fica tá vendo? Aí. O Beto é isso aí, gente, ó. Ele é uma caixinha de surpresa. E é. vai vir novidade ainda. Vocês podem ter certeza nesse show de 2025 do Serrano. Não é isso aí, Beto? Beleza. Perfeito. Pessoal, lembrando mais uma vez, em proporção ao ano passado, esse ano já vendemos mais do que o dobro de ingresso até então. Então, não deixe para comprar o seu ingresso de última hora, porque o nosso espaço é limitado. O evento a gente preza a qualidade. Então, pode acontecer de chegar no dia e não ter mais ingresso. Então não deixe para a última hora. Já adquira o seu, dos seus amigos, da sua família. Evento familiar, né, Mário? Isso, evento familiar, né? Eu falo que o Serrana, ele não é simplesmente um festival de rock, né? Ele é um evento para a família, né? E é uma experiência, gente. É uma experiência e muitas novidades estão por vir aí, tá? Que acontece só uma vez por ano e é diferente dos iguais. Né? A gente vai fechando essa entrevista agora, né, Mário? A gente agradece muito a sua presença aqui. Foi um prazer. O prazer foi meu. Porque eu ainda não te conhecia pessoalmente, Beto. A gente possa ter banda Coma no Serrana Beer Fest 2025. Prometido. Compromisso? Compromisso. Obrigado pelo convite, participação. E parabéns pelo evento. Vou estar lá para tocar ou para curtir lá, né? Tanto faz. Bacana. Tô lá. Tamo junto, né, Beto? Beto, queria te agradecer em nome da população do rock, né? Por tudo que você fez pelo rock, que você ainda faz pelo rock, tá? Obrigado. A gente que curte o rock, a gente sabe, né? Como que é difícil levantar essa bandeira e permanecer ali, né? E você continua aí. E achei bacana demais, você tinha me contado já do seu sobrinho, né? De estar seguindo aí no rock. Que bacana, cara. Renovando, né? E fica aí, acho que esse convite pra galera, rapaziada nova aí. Sim. Né? Fazer um rock and roll legal, um rock and roll cabeça limpa. Rock and roll não tá necessariamente ligado a droga e bebida. Não, de fato, de forma nenhuma. Dá pra fazer um rock and roll assim. Aliás, uma coisa marcante do Como, quero deixar isso aqui registrado também. Como nunca precisou de álcool e nem droga pra fazer rock. Sabe? Foi bem tranquilo, cuca legal. E o que também, se tivesse, não ia depor contra, não. Era um problema de polícia. De polícia. Não do rock, né? Exatamente. Mas eu deixo esse apelo aqui pras mães, pros pais, incentive a rapaziada aí. E não tem... Esse link, ele não é obrigatório, não. Porque gosta de rock, gosta de droga, gosta de álcool, ou gosta de confusão. Não, de forma alguma. Rock é cultura, né? É isso aí. Isso aí. Um atitude, brinde, galera. Isso, bora. Um brinde. Pra fechar esse podcast Serrana Beer Fest. 24 de agosto, galera.